Shalom aos meus amigos, shalom aos meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, mais um dia que o Senhor Deus nos dá, mais uma oportunidade de nós falar do seu santo evangelho. O vídeo da oração do Pai Nosso está chegando, mas antes desse vídeo, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. E nessa semana estamos falando sobre fé, que é um fruto do Espírito Santo de Deus. E hoje eu gostaria de ministrar no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus, verso 9. O quão é importante a fé e o quão é importante nós ter esse fruto do Espírito em nossa vida. Desculpe. Vamos lá então. Gálatas 1, 9 diz assim: Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homem, e se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homens alguns, mas pela a revelação de Jesus Cristo. Amém? Queridos, mais um versículo aqui, versículo número 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e as assolava. Bom, o apóstolo Paulo, aqui, já estava em transformação. Mas o Paulo de antes, que assolava as igrejas, se chamava de Saulo. E este Saulo assolou muito a igreja do Senhor, aprisionando muitos cristãos, e alguns deles perderam a sua vida. Mas hoje eu queria testificar algo na vida de vocês. Tudo pode acontecer quando o Senhor tem um propósito. E esse propósito, a pessoa dá liberdade para acontecer. Mas aqui, falando de Saulo, Saulo não deu liberdade para acontecer. Mas só que Saulo foi aos fariseus pedir uma carta para ir a Damasco prender um homem chamado Ananias. Um homem de uma excelente reputação em Damasco. Um homem que tinha muita fé. Um homem que era com um coração e um espírito reto a Deus. Isso mexeu com os brilhos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
porque Jesus Cristo cuidava muito Ananias, como também cuidava os outros. Mas nesse momento principal, Saulo tinha um agrupamento de soldados e Jesus Cristo se revelou a Saulo. Muitos de vocês já conhecem a história. Saulo foi abatido, caiu por terra, caiu do seu cavalo e ele perdeu a visão. E quando ele caiu do cavalo, ele perdeu a visão já no chão, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo. Era o Senhor Jesus. Mas ele não sabia e perguntou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue? Ali foi um grande e maravilhoso encontro de Saulo com Jesus. E para vocês entenderem o quão foi forte esse encontro, que Saulo já não seria mais chamado de Saulo, mas sim de Paulo. E aí, voltando para o discípulo que estava em Damasco, Jesus se manifestou para o discípulo em espírito e ordenou que era para o discípulo sair e vir pegar Saulo. E esse próprio discípulo até entrou em comentário com Jesus que esse Saulo era o que matava muitos cristãos. Mas o Senhor Jesus disse para ele que esse homem, esse que matava muitos cristãos, ele tinha um grande propósito. E esse homem ia pagar um alto preço por ministrar o evangelho que antes ele era contra. Ele ia passar dificuldade, ele ia passar julgamento. Então, nessa ministração, nós estamos falando de fé, o fruto do Espírito Santo. Mas já falamos com a pessoa aqui que tinha fé, que era Ananias, que morava em Damasco. O quão era o nível de fé de Ananias que o Senhor interviu. Então, quando nós chegamos numa dimensão de fé que Deus assim se agrada, Deus sempre vai intervir ao nosso favor, mudando a partir daquela intervenção a nossa história. E aqui no versículo 23, fala algo forte para você chegar ao entendimento. Vamos pegar o 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anunciava agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Aqui quem está falando? O próprio Paulo está ministrando a igreja de Gálatas. Então, por causa da fé de um homem, de Ananias, Jesus entrou em intervenção também não só por Ananias, mas pela igreja que estava mais em risco de sumir da história. Então, Ananias foi fundamental.
E olha quem que Jesus pega, o homem que aprisionava os cristãos. Então nós temos que entender, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, que jamais nós vamos ser derrotados por nada se nós entendermos a palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra tem que ser o nosso suporte, o nosso rochedo, o nosso baluarte, o nosso oxigênio, a nossa libertação. Com certeza, antes de tudo isso, Ananias também foi libertado. E agora, Saulo de Tarso está sendo liberto através de Ananias. Então, nós estamos falando do fruto do Espírito Santo, que é fé. Se nós não tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é mas ele dá uma árvore muito grande. Com certeza, Ananias se achava pequeno. E aí, com esse gesto de Jesus Cristo e pela obediência de Ananias, olha o que se formou depois a igreja do Senhor. E olha quem é que o Senhor usou. Aquele que aprisionava a igreja dele nessa terra. Aquele que assolava a igreja dele nessa terra. Você pode entender? E aquele que assolava agora, ele não era conhecido da igreja, mas ele ministrava. O que eles falavam e ele não aceitava. Agora ele ministrava também, mas algo diferente, com uma autoridade, porque assim o Senhor derramou sobre ele essa autoridade. Então hoje eu quero te convidar para que você deseje buscar com fé o fruto do Espírito Santo, é essa intimidade, essa autoridade. Essa palavra, há mais de 30 anos, vamos dizer, mudou a minha história. Porque eu entendi que se eu não ter deixado a minha carne ser abatido, eu nunca ia fazer a vontade de Deus. Eu tinha que deixar acontecer o que aconteceu com Paulo, acontecer comigo. E pela glória, e a graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor abateu as minhas vontades, os meus desejos, as forças da minha carne, o meu medo. Tá? Você está entendendo isso? Acima dos meus cativeiros. Aquilo que me sufocava e aquilo que me fazia cada vez ser menor. Eu já não era ninguém, eu já era cada vez menos ninguém. E isso foi gerado em mim o Espírito Santo que confirmou seu fruto. Que nem Paulo começou a fazer através da fé e da obediência de Ananias. Seja obediente a Deus. Rega em você essa fé. Muitas das vezes a gente sabe
que a gente tem visões de águas cristalinas. Água cristalina é a palavra. A água cristalina gera vida e a palavra gera vida. Aleluia, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Que você hoje receba essa mensagem. E também fica um aviso. Enquanto a pessoa tiver vida, há esperança de convertimento. Enquanto a pessoa tiver vida, há esperança de transformação. Enquanto a pessoa tiver vida, há esperança de libertação. A tua fé pode levar pessoas a ter um novo estilo de vida. Fruto do Espírito Santo tem que gerar luz dentro de você. Que Deus abençoe vocês poderosamente hoje. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Receba essa meditação, pois o Santo Espírito está ministrando você. Vamos orar junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Não se preocupa com a circunstância, não dá vida para a circunstância te vencer. Não dá força ao vento, não dá força para a onda do mar ficar maior contra você. Não. Eu quero dizer para você que o Santo Espírito meteu-se algo na minha mente há poucos segundos atrás. Não te preocupa com alguém que te julga ou alguém que fez tanto mal para você. Não te preocupa. Você precisa florar a fé que vem de Deus. Quer dizer que tem pessoas que não conseguem nem ouvir a tua voz. Quem sabe tem pessoas aqui que não vai conseguir começar a ouvir esse vídeo. Porque esse evangelho não vem dos homens, esse evangelho vem do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Eu não posso vir aqui para me autotitular de alguma coisa ou auto me promover. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho isso em vista. Isso não é o meu prazer. O meu prazer é fazer o que o papai quer, que o nome dele e o evangelho da luz se sobressaia. Foi um privilégio estar com você. E o meu trabalho é levar esse evangelho, essas orações, a muito mais vida, a muito mais pessoas, a muito mais família. Então eu te convido hoje, se você ainda não se inscreveu no canal aqui do Pastor Santos, se inscreva. Aciona ali. Sim, aciona ali o sininho das notificações, pois quando chegar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Dá um like, vai ali nos comentários, coloca teu nome para nós orar todas as madrugadas, nós estamos ali orando.
É. Compartilhe com os amigos, compartilhe, bota no teu perfil ali do WhatsApp, do teu Facebook. Vamos junto levar essa mensagem de fé, não para me promover e não para te promover, mas para promover cada dia mais o evangelho da fé. Deus abençoe você poderosamente, Pastor Santos, assim querendo Deus. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui. Foi um prazer. Deus abençoe. Tenha um bom dia.